Sabe aquela frase que quando uma criança fala, parece que o mundo para? Uma frase que, nossa, dói lá no fundo ouvir? Hoje a gente vai entender o que está por trás dela e, mais importante, como responder de um jeito que realmente ajude. Ninguém gosta de mim. Puxa, aperta o coração, né? Porque no fundo a gente sabe que isso não é só uma constatação. É um baita pedido de ajuda. E a nossa primeira reação, ela pode mudar tudo. E aí, qual que é a melhor forma de agir? Como que a gente vai além daquele instinto de querer, sabe, consertar tudo na hora e consegue oferecer o apoio que a criança de fato precisa? É isso que a gente vai descobrir junto. Então, para começar, vamos mergulhar um pouco no que significa ouvir isso. O que será que tem por trás dessas palavras tão fortes? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é entender: isso não é drama. A criança está tentando botar para fora um sentimento muito real. Pode ser exclusão, pode ser rejeição ou uma insegurança danada. É o jeito dela de dizer: olha, tá doendo aqui dentro. Agora vamos falar um pouquinho da gente, dos adultos. A nossa intenção é sempre a melhor do mundo, claro, mas muitas vezes as nossas respostas automáticas acabam, sem querer, piorando a situação. É que a nossa reação natural é tentar resolver na hora, né? Imagina, claro que gostam de você. Só que ao negar o que ela está sentindo, mesmo com toda a boa intenção, a gente está passando uma mensagem de que aquele sentimento não é válido. E aí o que acontece? A criança se fecha. E essa desconexão fica muito clara aqui. A gente fala: isso é bobagem. A criança entende: o que eu sinto não importa. A gente lista os amigos dela. Ela sente: não estão nem me ouvindo. A gente compara com outra pessoa e a mensagem que fica é: a minha dor não é tão grande assim. É como se a gente estivesse falando línguas completamente diferentes. Beleza. Então, se esse não é o caminho, qual é o certo? A boa notícia é que existe uma abordagem muito mais legal, muito mais construtiva que a gente pode quebrar em 5 passos bem simples. A regra de ouro é simples, mas nossa, como é poderosa. Conectar antes de corrigir. A prioridade número 1 tem que ser a conexão emocional. Só depois a gente pensa em qualquer solução lógica, tá? E aqui está o nosso mapa do tesouro. Os 5 passos são: primeiro, validar. Segundo, investigar. Terceiro, separar. Quarto, fortalecer. E por último, observar. Vamos passar por cada um deles agora. Passo 1, validar o sentimento. Isso aqui é a base de tudo. Antes de mais nada, é preciso criar um espaço seguro. Frases como: nossa, imagino que isso doeu, ou entendo que você se sentiu assim, funcionam como um abraço, sabe? Acalmam o sistema emocional e mostram que estamos junto. Ok, com essa conexão feita, aí a gente pode ir para o passo 2, investigar. Mas olha, é investigar com curiosidade de verdade, não como se fosse um interrogatório. Uma pergunta aberta tipo: me conta um pouco o que aconteceu hoje. É um convite, abre a porta para a gente entender a história toda. Agora, um passo que é, gente, fundamental para a inteligência emocional: ajudar a criança a separar o que ela sentiu do que de fato aconteceu. Essa é uma habilidade que, nossa, vai servir para a vida inteira. A diferença parece pequena, mas é gigante. A gente pode dizer algo como: filho, eu entendo que você se sentiu rejeitado quando não te chamaram para brincar. Esse sentimento é super válido, mas isso não significa que o fato é que ninguém gosta de você, entende? A gente valida a emoção, sem validar uma conclusão que pode ser exagerada. Com a criança mais calma, mais conectada, aí sim a gente pode pensar em ação. A autoestima de verdade cresce com competência, não só com elogio. A gente pode praticar junto, por exemplo, como começar uma conversa ou como entrar numa brincadeira que já começou. O foco é sempre em dar ferramenta, nunca em culparem. E finalmente, o 5º passo. É a hora de dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Nosso papel é observar. Isso que aconteceu foi um evento isolado? Uma nuvem passageira? Ou será que isso está virando um padrão? Então vamos ver direitinho quando é que a gente precisa ligar o alerta e observar esses padrões com mais atenção. Existem alguns sinais importantes. Essa fala tem sido muito frequente. A criança está se isolando de coisas que antes ela adorava fazer. Existe uma tristeza que parece que não vai embora. Uma recusa constante de encontrar os amigos. Olha, se a resposta for sim para uma ou mais dessas perguntas, talvez seja a hora de uma ação um pouco maior. Conversar com a escola, por exemplo, ou até mesmo procurar a orientação de um profissional. Não tenha receio de buscar ajuda, isso é um ato de cuidado. Porque no fim das contas, o nosso objetivo aqui vai muito além de só apagar o fogo do momento.
O que a gente quer é construir algo que fique, que seja duradouro. O nosso papel não é criar um mundo sem dor para a criança. Isso é impossível. É dar as ferramentas para ela lidar com a dor quando ela aparecer. A gente acolhe, a gente orienta e a gente equipa. A gente ensina a navegar nas ondas, não a evitar o mar. E essa é talvez a lição mais profunda de todas. Uma criança não precisa só ouvir que é amada, ela precisa sentir que pertence, que ela tem um lugar na família, na turma, no mundo. É essa base sólida que a gente está ajudando a construir. Então, fica aqui a reflexão. Para além desses momentos de crise, como é que a gente pode, no dia a dia, construir ativamente esse sentimento de pertencimento? Como criar aqueles pequenos momentos que dizem, sem precisar de palavras, você pertence aqui, exatamente como você é? A resposta para essa pergunta, ela pode mudar tudo.